Juntos rezemos. Jesus, eu confio em vós. Juntando as nossas mãos, lembrando da doce Virgem Maria, Mãe de Jesus, que no seu santuário em Itapecerica da Serra, nós reverenciamos com o título de Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Viva Jesus! Viva Nossa Senhora dos Prazeres! Talvez, meus queridos e minhas queridas, algumas pessoas perguntem: por que, Padre Alberto, falar de batalha espiritual? O motivo, meu querido e minha querida, é muito simples. Falta muita compreensão sobre a influência do mundo espiritual em nossa vida. E o que é que significa isso? Nós, meus queridos, não estamos lutando simplesmente contra o sangue. Trata-se de algo maior. Por isso eu quero falar para vocês jovens, quero falar para vocês adultos, quero falar para todos aqueles que estão aqui. A nossa luta, a nossa batalha não é algo muito simples. Por que é que muitas vezes na sua vida espiritual começam com alegria, começam com entusiasmo, começam com propósitos, mas no meio do caminho vão caindo, muitos vão ficando, outros param de crescer, porque a gente não entende. Existe uma batalha. Quando nós começamos a caminhar com Jesus, existe algo maior, mais perigoso, porque nós, meus queridos, não estamos simplesmente numa luta qualquer, mas nós estamos lutando contra um mundo invisível que está agindo na nossa realidade. E quem é? É o diabo, diz a palavra de Deus. É Satanás. É o príncipe das trevas. É aquele que no início da criação, tendo vindo como uma serpente, levou os nossos primeiros pais a virarem as costas para Deus e a introduzirem aquela herança negativa do pecado original. E mais do que em outros tempos, ele, Satanás, está presente entre nós. Nós podemos afirmar: ele não dorme, ele busca a nossa ruína de 1000 maneiras. O diabo, ele sabe como nos tentar, mas não nos tocar diretamente. Por quê? Porque ele sabe que ele pode vir com as suas armadilhas, com as suas seduções, com as suas mentiras, para que nós aos poucos, nós acreditemos que aquilo que ele fala é verdade. Por isso, o apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, vai dar para todos nós um alerta muito forte, um alerta muito necessário para a nossa caminhada espiritual. E ele diz aí, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, página 1489 da Bíblia Ave Maria. Paulo diz: temo
que como a serpente enganou com a sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos e se apartem da sinceridade para com Cristo. Repare, olhe para mim, meu querido, olhe para mim e preste atenção. Muitas pessoas imaginam que basta estar presente na igreja. O diabo quer isso, que a gente somente esteja presente. Mas não preste atenção, não ouça, para que ouvindo a gente possa realmente compreender como deter as suas maldades. O diabo quer nos dar uma religião somente que nos distrai, que somente nos entretém. Mas quando nós abrimos a palavra, ele se encoleriza. E por quê? Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, dois grandes mestres espirituais, nos alertam sobre um perigo gravíssimo. Eles dizem: o diabo se esforça mais para fazer cair uma alma que recebe graças de Deus em oração do que nas almas menos favorecidas. Portanto, repare, você que está começando a sua caminhada, repare, você que já está numa caminhada, tome muito cuidado, porque não basta você dizer: comecei a frequentar a igreja. Não basta você dizer: eu já estou há muito tempo na igreja. Santa Teresa, ela disse: o diabo, ele não vai se preocupar lá com o drogado, o assassino, o desonesto, o mentiroso, o abortista, porque estes já estão vivendo na condenação. Mas o diabo, ele vai tentar derrubar a mim, ao Ironi, a você, a vocês. O diabo sabe que quando ele consegue derrubar uma alma que recebe graças de Deus, quando esta alma cai, muitos são escandalizados e muitos acabam perdendo a fé, outros não se convertem. Portanto, é muito importante que a gente entenda: Satanás está agindo. Satanás é mais forte do que nós imaginamos. Sinais da presença destruidora de Satanás são visíveis. Nós estamos vendo guerras, drogas, alcoolismo, destruição da família, aborto, mentira, pornografia, sexo livre, corrupção, desonestidade, violência, criminalidade. Tudo isto são sinais claros que esta batalha espiritual está aumentando, está crescendo, e somado a este triste panorama, nós temos a fumaça de Satanás na igreja. Não se escandalizem com as minhas palavras. Primeiro, nós temos o Papa Leão XIII, que durante a segunda missa, que ele estava participando, logo depois da comunhão, ele tem uma visão terrível do diabo entrando na igreja e no mundo. E por isso Deus o inspirou para compor aquele pequeno exorcismo de São Miguel, que até 1968 era recitado sempre como ele havia pedido no final da Santa Missa. São Paulo VI, em 1972, disse: a fumaça de Satanás está entrando na igreja, trazendo dentro dela a confusão em todos os sentidos. São
São João Paulo II, por ocasião da sua visita ao santuário de São Miguel, ele disse: por trás dos problemas graves da humanidade está este terrível inimigo Satanás. Na aparição de Akita de Nossa Senhora no Japão, Nossa Senhora disse uma palavra muito forte: leigos ficarão contra leigos, padres ficarão contra padres, bispos ficarão contra bispos, cardeais ficarão contra cardeais. Não me censurem, censurem Nossa Senhora, porque é uma aparição aprovada pela igreja. Então repare, nós não estamos falando de brincadeira, nós não estamos falando simplesmente de verniz, mas nós estamos falando daquilo que vai fazer com que nós possamos nos tornar realmente verdadeiros guerreiros. Nós, meus queridos e minhas queridas, tivemos um preço altíssimo para a nossa salvação. A nossa salvação não foi através de um preço qualquer, mas por causa de você, por causa de mim, por causa de todos nós. Deus permitiu que o Filho dele tomasse o nosso lugar. Quem tinha que morrer lá na cruz? Eu, você, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mas Deus, na sua rica misericórdia, mesmo antes de a gente se converter, Deus fez o Filho dele morrer na cruz. E quando ali na cruz ele morreu, ele derramou o sangue precioso dele, para que aquele sangue te assinalasse, para que do mesmo modo como aconteceu no passado lá no Egito, a casa dos israelitas que estava assinalada com o sangue do cordeiro foi protegida. Quando o anjo exterminador passou, você, com aquele sangue que foi derramado na cruz, você foi assinalado. A cada Eucaristia, você recebe a renovação desta aspersão do sangue precioso de Jesus, para declarar que o demônio, ele não pode ter autoridade. Ele somente terá autoridade se você der, se você ceder. Por isso, meu querido e minha querida, Satanás, ele deseja que a gente, diante da situação lamentável que nós estamos vivendo, a gente caia em pessimismo, em desânimo, em amargura, com a tentação inclusive de abandonar a fé. Por exemplo, esse terrível flagelo da Covid. Quantos que ficaram abalados na sua fé? Quantos? Quantos que eu ouvi perguntarem: onde está Deus? Como se ele fosse a causa da Covid. Eu costumo nessa hora repetir sempre a palavra de Bento XVI. Quando Bento XVI teve a pergunta lá num campo de concentração, aonde milhares de judeus haviam sido mortos, onde estava Deus nessa hora? Bento XVI respondeu: não onde estava Deus, mas onde esteve o homem. A Covid, meu querido e minha querida, serviu para que nós pudéssemos dar a razão da nossa fé. A nossa fé não é somente quando tudo está correndo bem, mas a nossa fé tem que ser a força, tem que nos levantar, tem que nos dar a reação quando nós estamos atravessando por momentos difíceis. Naquela hora que vem os momentos difíceis, nós deveríamos lembrar da cruz de Cristo. Naquela hora dos momentos difíceis, nós deveríamos lembrar que somos filhos de Deus,
morada do Espírito Santo,